toda a diretoria que irá cuidar, Senhor, da operacionalização desses dízimos e ofertas. Senhor, seja feita a tua vontade para alcançar, Senhor, muito mais e cumprir, Senhor, as nossas obrigações sociais. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A direção continua com o pastor Alain Máximo. Glória a Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, serei breve em minhas palavras que o Senhor tem colocado aqui em nosso coração, para que possamos estar falando do seu amor, da sua graça, da sua benevolência em nossas vidas. E isso é motivo de grande alegria poder estar aqui, fazendo justo dessa menção e essa responsabilidade que o Senhor nos concede de poder estar lecionando mais uma mensagem de Deus aos corações dos irmãos. Também quero aqui fazer jus à pessoa do nosso querido pastor presidente Francisco Técio, pela confiança que nos tem outorgado de aqui estar, representando mesmo o nosso pastor Júnior Técio, também pelo qual estou aqui lhe dando esta assessoria pastoral, enquanto mesmo está aí na batalha, defendendo as causas da Igreja de Cristo. Amados irmãos, o livro de Samuel, ele traz uma descrição e uma transcrição sobre a liderança de Israel, dos juízes, e essa passagem também para os reis, quando os reis começaram a reinar sobre Israel, sobre a ordenança de Deus, sobre as mãos poderosas do Senhor. Se contemplarmos a seção histórica desses livros, você vai encontrar já desde do livro do Pentateuco, começando lá por Gênesis, Deus orientando o homem. E aí chega, então, o momento em que o povo começa a clamar por reis. O povo queria ter um reinado, alguém que pudesse lhe orientar, alguém que pudesse ordenar. E Deus vai levantar reis. Os reis, então, que foram levantados pelo Senhor, eram homens que, a princípio, tinham seu coração temente a Deus. Eram homens que tinham seu coração voltado para a obediência, para aquilo que Deus determinava para a sua vida. Então, o livro de 1º e 2º Samuel, ele traz os originais de um livro bíblico, e aonde a Bíblia ela foi transcrita no hebraico, a Bíblia conhecendo como livro de Samuel ou simplesmente Samuel. Passagem esta que nós vamos encontrar alguns nomes atribuídos a este livro como sendo o nome de Deus ou seu nome é Deus. Mas o livro de Samuel trazendo essa transcrição desde o seu primeiro capítulo até o capítulo 31, a primeira transição da liderança de Eli como Samuel, da judiciátia, de Samuel, segundo também a transição da liderança de Samuel para Saul, e o reinado de Saul como sendo a terceira sucessão ou a terceira transição desta liderança. O declínio dos juízes, também trazendo o crescimento dos reis, a passagem dos sacerdotes como Eli, Samuel, Saul e chegando até Davi. O cenário onde foi descrito esta história é em Canaã, em um episódio que data cerca de mais ou menos 94 anos.
E quando Deus ele coloca os olhos em Saul, quando Deus coloca os olhos em alguém, ele não está vendo a aparência, ele vê além daquilo que o homem consegue enxergar. Quem assim entende, diga glória a Deus. A passagem começa falando sobre algumas passagens que as irmãs e os irmãos sempre conhecem, como Eucana e as suas mulheres, né, como Ana e Penina, que havia aquela rivalidade, e aí começa toda aquela transcrição. Mas o que chama-nos a atenção é a forma de como Deus ele trabalha na vida do homem. Capítulo 13, onde fizemos a leitura, vai nos trazer uma menção, uma passagem muito curiosa acerca deste fato. Porque no capítulo 13 e no versículo 14, a palavra nos diz, porém, vamos ler? Porém, agora não subsistirá o teu reino, pois já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. O reinado de Saul começou bem, começou com obediência a Deus. O reinado de Saul começou com Saul declinando as ordenanças do Senhor, recebendo as ordenanças de Deus. Mas quando Saul se distancia do Senhor, quando Saul ele perde a reverência diante de Deus, quando Saul perde o temor diante do Senhor, começa então a declinar a chamada do reinado de Saul. Deus dá uma ordem para Saul invadir a terra dos amalequitas e não trouxesse nada. Ele desobedece a ordem de Deus. Toda vez que nós desobedecemos a ordem de Deus, todas as vezes que nós transgredimos uma ordem específica que Deus nos dá, com certeza virão consequências sobre a desobediência. Mais cedo ou mais tarde chegará o acerto de contas. Saul, ele começa a ter uma série de erros. Ele consulta feiticeiras, bruxas, pessoas que não tinham nenhuma reverência nem temor ao Senhor. Quando nós perdemos a visão espiritual de Deus, quando perdemos o temor do Senhor, ao invés de colocarmos o joelho no chão e a face no pó e perguntar se Deus está na direção ou no negócio, nós vamos consultar ídolos. E quando vamos consultar ídolos, e os ídolos, eles vão nos orientar de acordo com a sua perspectiva, com a sua visão, nós estamos indo pela visão do ídolo e não pela visão de Deus. E aí a corda é curta. À noite o lençol também fica curto, e aí começa os desadouros da vida. O Senhor ele refuta qualquer tipo de idolatria. Nós não podemos perder o contato com Deus. Se você perde o contato com Deus e você fica refém de homens, você está fazendo um mal terrível para a sua vida. Primeiro por quê? Porque quem conhece o teu interior, quem conhece a tua vida, quem sabe quem você era e quem você é, quem entrou lá dentro e te tirou do lamaçal de pecado, do lodo em que você estava, não foi o homem, foi Deus. Diga assim comigo: Senhor, tem misericórdia. Mas aperta o seu tiozinho um pouquinho aí. O coração do ser humano, queridos irmãos, ele é bastante enganoso. Por isso nós não devemos apoiar a nossa confiança nos desejos do coração, porque o coração do homem, ele é inclinado para fazer o que é mal diante dos olhos de Deus. É muito provável que uma pessoa que não esteja
na direção de Deus, apoiando-se nos seus próprios entendimentos e conceitos, viva uma vida salutar diante do Senhor. Observe que muitos vão dizer que Saul foi escolhido pelo povo, foi. Mas quem foi que deu o consentimento para que Saul reinasse sobre Israel? Deus. Há algumas hermenêuticas, falando assim, para que muitos compreendam, algumas traduções, ou há algumas interpretações errôneas concernente à palavra de Deus. Quando muitos dizem que Saul foi escolhido pelo povo e não por Deus. Nenhuma autoridade acima dos céus, nem na terra, se senta em uma cadeira se Deus não permitir. Houve uma autoridade por aí que disse, ganhou e disse: nem a mão de Deus me impede de eu sentar na cadeira. Sentou? Então toda autoridade, ela é instituída por Deus. E Deus permite que se sentem na cadeira autoridades por Ele, para que governe o seu povo debaixo da sua autoridade, debaixo do seu temor. Pastor, então por que é que se sentam em cadeiras governantes que maquinam mal contra a igreja, que formulam leis contra a igreja? Porque o Senhor também entrega o seu povo nas mãos dos amalequitas e dos filisteus, para que eles saibam que quando Deus falar, joelho se dobra e terra reconhece que há um Deus sobre Israel. Eias! Por isso que às vezes a nação sofre. A Bíblia nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas se a nação for rebelde e quiser virar as costas para o Deus de Israel, Ele entrega a nação por um tempo nas mãos do inimigo. Por um tempo. Mas saiba, autoridades instituídas por Deus, que há um Deus que vela pela nação de Israel. E mais cedo ou mais tarde, Ele levanta do seu trono com cetro de justiça e clama pelo seu povo. Deus já estava reservando o menino que estava nascendo lá atrás. Davi. Enquanto o homem, ele olha para o aspecto físico, para a aparência, Deus, Ele sonda o conteúdo que há no coração. Nesse momento agora, Deus está visitando o coração dos irmãos. Nesse momento agora, Deus está visitando o coração dos irmãos que estão aqui. O coração dos irmãos que estão em casa. Deus está visitando o teu coração. Onde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Onde estiver o teu coração, está o teu tesouro. É por isso que Deus vai chamar lá no capítulo 22 do livro do Gênesis, Abraão. Quando nasce Ismael, Abraão não estava tão contente, não estava tão feliz. Você não vai encontrar nenhum aspecto na Bíblia falando da relação de pai com filho com Ismael, filho de Abraão com a serva Agar. Mas quando o filho da promessa nasce, o filho de Abraão com Sarai, Abraão agora estava inclinado, o coração de Abraão estava agora em Isaque. E Abraão, por um certo tempo, deixa de oferecer a Deus o sacrifício perfeito que todas as manhãs ele oferecia. Então Deus, vendo isto, capítulo 22 do livro do Gênesis, Deus vai pedir que Abraão ofereça o seu filho como sacrifício a ele. Abraão obedece ou não?
Abraão vai ou não? Mas Abraão estava com o coração dividido ainda, partido. Por que foi que a caminho do Monte Moriá, Deus não providenciou um cordeiro para Abraão? Poderia ou não poderia? A caminho do monte, ali entre os arbustos, está um cordeiro para Abraão oferecer no lugar de Isaque. E por que foi que Deus deixou o cordeiro para o último instante? Porque Ele é o Deus que conhece o coração do homem. Ele é o Deus que sabe aonde o coração do homem está. Deus deixou Abraão andar cerca de 3 dias e 3 noites, com seu filho Isaque do lado, subindo o monte, passando por grande perigo, mas ele tinha confiança. Naquele momento em que Abraão estava sacrificando-se também, ele disse aos seus servos: ficai aqui, porque eu e o moço, ele não falou nem meu filho, ele não falou nem o termo filho, ele disse eu e o moço, porque quando ele diz eu e o moço, o coração dele não estava mais no menino. Ele diz eu e o moço subiremos, mas voltaremos. Por que ele disse isso? Porque Deus não aceita sacrifício humano. De acordo com a lei, não existia sacrifício humano. Abraão tinha essa percepção. Ele falou pela fé. Por isso que ele ficou considerado como pai da fé. Ele usou a fé. Ele profetizou. Não foi porque ele disse, ele quis dizer para Deus como é que tinha que acontecer, não. Ele não era louco de falar isso. Ele era o pai da fé. Ele pegou o menino, foi subindo. E no último instante, eu acredito que Deus, até ele subindo, o coração dele ainda estava um pouco partido. Estava um pouco inclinado para Deus e um pouquinho inclinado ainda no seu filho. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Mas lá em cima, ele prepara o holocausto, prepara o altar, amarra as mãos do menino, os pés, veda os olhos, pega o cutelo, levanta, e quando ele vai imolar o menino, a voz brada e diz: Abraão, Abraão, não faças o que tens de fazer, porque agora sei que temes a Deus. Agora eu sei, agora. Essa palavra agora não está entrelaçada ao passado, mas ao presente. Ou seja, até o dado momento em que Abraão enrolou os pés do menino, enrolou as mãos do menino e colocou as mãos nos olhos de Isaque, até aquele momento, Abraão pensava, ele no seu coração, que ali já tinha um cordeiro. Por isso que Deus deixou que ele levantasse a mão ainda para imolar o menino, e ele ia de fato imolar o menino. Mas quando ele levanta as mãos, Deus não deixa ele descer. Ele brada, o anjo brada por detrás de Abraão e diz: Abraão, Abraão, não faças o que tem de fazer, porque agora sei que temes a Deus. E a palavra é essa: aonde está o teu coração diante de Deus? Será que você está com o coração voltado mesmo para adorar a Deus? Será que nós estamos com o coração mesmo na obra do Senhor? Ou será que nosso coração está dividido? Ou será que você não pode fazer um sacrifício para Deus porque é muito doloroso? E a pergunta de Deus para nossas vidas nessa noite é: quem você é diante de Deus? É servo? Se é servo, obedece. Se é servo, obedece. Servo não tem direito de questionar. O servo que é comprado pelo sangue carmesim, ele só tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. Quem é servo de Deus aqui, irmãos? Se o servo questionasse a ordenança do seu Senhor, no mínimo, ele era levado para ser castigado. Servo é servo. A palavra servo está
no hebraico que significa servir. Servo está para servir. A palavra de Deus é para nossas vidas: onde é que está o teu coração? Foi um comando de Deus para Samuel e ungir o futuro rei de Israel. Quando ele chega na casa de Jessé, na linhagem dos 7 filhos, Eliabe, o primogênito, Abinadab, Samar, Natanael, Radá, Assom, Davi, o 7º. E o livro das crônicas ainda diz que havia o 8º, segundo o livro das crônicas, capítulo 27, versículo 18. Mas dentro da história, Davi ocupa a 7ª sucessão dentre os filhos de Jessé. E o que acontece é que eu andei minuciando um pouco mais para trazer um resultado mais eficaz para os irmãos. E andei estudando sobre um pouco das habilidades que cada um dos filhos de Jessé exercia. Procurei em livros, em enciclopédias, busquei algumas apostilhas antigas e eu não encontrei em nenhum dos filhos de Jessé, os que se apresentaram primeiro, nenhuma habilidade. Só tinham aparência e formosura. Só tinham aparência e formosura. Só. Aí eu pesquisei sobre as habilidades de Davi. E aí você vai encontrar entre as habilidades de Davi que ele era o quê? Pastor de ovelhas, guerreiro, um homem que tinha ousadia diante de Deus, um homem que tinha testemunho para poder convencer o rei para enfrentar o gigante. Qual é o testemunho que você tem para convencer a Deus que você está habilitado para a guerra? Se você fica dormindo, se você fica debaixo dos lençóis, se você não quer exercer diante de Deus o compromisso que Ele está lhe dando, quais são as habilidades que nós temos para convencer o general dos generais que estamos habilitados para a guerra? Você pode querer ir para a guerra, você pode dizer que está pronto para a luta, mas quais são as tuas habilidades que você tem? Porque eu sei, eu comprei uma bolsa de 2 milhões. Não tem, né? Bolsa de 2 milhões. Eu comprei um sapato que é uma coisa linda. Eu vi um sapato de uma irmã que ela tinha feito uma corrente assim. Quando ela saía, o chocalho ficava batendo assim. Eu vi um sapato de um irmão que o fio da frente era que nem ouro. Na frente, o fiozinho. Não era todo ouro não, só o fiozinho, uma coisa linda. Um paletó todo coladozinho, que de longe chega brilhava. O cabelozinho repartido para cima, com aqueles ovos de mesclar que não dá nenhum vento balança. Deus não está preocupado com a tua aparência, se você tem sapato bonito, se você tem bolsa cara, se você sabe falar hebraico, aramaico, ou seja lá o que for. Deus está preocupado com a tua vida espiritual, como é que ela está diante de Deus. Quem tem glória para dar glória aqui, irmãos? Quem recebe esta palavra em nome de Jesus? O Senhor quer saber como está o teu condicionamento espiritual. Pastor, então quer dizer que eu tenho que andar descabelada? Não é isso. Pastor, então quer dizer que eu tenho que andar rasgado para mostrar que eu sou espiritual? Está falando isso aqui a Bíblia? Não, você ande rasgado se quiser. Se eu puder, todo dia eu boto um terno novo. De manhã eu vou estar com um terno, à tarde eu estou com outro, à noite eu estou com outra. Mas se eu não posso, eu vou dando glória a Deus e aleluia, e Deus vai me usar do mesmo jeito, meu irmão. Se você pode chegar de carro na igreja, glória a Deus e aleluia. Se pode chegar com a sua moto, naquela moto bonitona lá, amém. Mas se você chegar no seu busão, descer na porta da igreja, Deus vai te usar do mesmo jeito.
Deus não vai te usar, não é por aquilo que você tem, não. Tem muitas pessoas que dizem: pastor, eu não vou na igreja porque eu estou sem roupa. Você está nu por acaso? Quem já ouviu a pessoa dizer isso? Eu não vou para a igreja porque eu não tenho roupa. E aí, isso é desculpa, irmãos. Sabe por quê? O coração dele, ou o coração dela, não está na obra, está para querer se apresentar. E o único que é apresentado na igreja é Jesus Cristo, o homem das mãos furadas, o Deus Todo-Poderoso, aquele que diz e faz. É Ele. Se pode se vestir bem, se vista. Se pode colocar, arrumar o telhado, arrume. Mas isso aí não quer dizer muita coisa não, meu irmão. Quantos por aí entre nós estão desempregados, passando uma situação difícil, mas não deixa de vir para a igreja? Às vezes só está com aquele trocadozinho para ir e vir. Só a passagem, Deus só deixa com a passagem para ver o teu coração. Só vou deixar com a passagem para ver onde está o coração dele, aonde está o coração dela. Eu sou prova, irmãos, disso. Não agora, graças a Deus, mas há muitos anos atrás, eu já vim para a igreja com o dinheiro da passagem de ida. Mas o meu coração tinha que chegar. Eu digo: meu Deus, eu tenho que chegar no culto. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que chegar lá, irmãos. Quando eu dobrava o joelho ali, meus olhos enchiam de lágrima. Descia lágrima pelos olhos. Eu ficava chorando. Eu digo: meu Deus, que lugar abençoado. Quem me dera, Senhor, se o Senhor me desse condições de morar aqui na tua casa. Olha para aí. Aonde está o teu coração, meu irmão? Aonde está o teu coração? Eu não estou dizendo que nós não temos que nos voltar, não é? De cuidar da família, de cuidar de você mesmo. Não, mas tem que ter um tempo determinado para que o seu coração não se envaideça, para que a gente não fique achando que o bom é só nessa terra. Isso aqui é passageiro, irmãos. Fica carro, fica casa, fica dinheiro, fica tudo isso, porque para onde nós vamos andar em ruas de ouro. Pastor Alain, como é que é a casa lá? Não me pergunte como é a sua casa, mas uma coisa eu digo. Uma vez eu estava ouvindo um pregador e ele trouxe uma ilustração e eu achei interessante essa ilustração. Dizia o seguinte: veja bem, o material que você está mandando lá para cima depende muito do material que você está produzindo aqui embaixo. E aí, o que aconteceu? Veio a falecer um homem muito rico e veio a falecer um pobre. O rico, muito rico, ele não ligava para as coisas de Deus. Não ligava para as coisas de Deus. Levava a coisa de todo jeito, fazia de todo jeito, tinha posse, não faltava nada. Abria o armário, tinha lá tudo, geladeira tinha tudo, para onde queria podia ir. Então ele colocou em segundo plano as coisas espirituais. Na contrapartida, o pobre, ele não tinha nada na sua casa, passava um aperto terrível, e isso lhe instigava a buscar a presença de Deus. Quem compreende isso aqui? E ele vinha buscar a presença de Deus. Ele estava no clamor, ele estava na oração, ele estava na consagração, ele estava no círculo de oração, ele estava no culto de doutrina, e ele evangelizava, e ajudava, e era aquela coisa toda, envolvendo tudinho, aquela questão toda, e ele trabalhava na firma desse homem, empresário que era muito rico. Ocorreu o caso dos dois, em um acidente de trânsito, falecer. Faleceu o homem muito rico, e faleceu o homem muito pobre. O que aconteceu é que quando eles foram recepcionados no céu, foram os dois para o céu, porque o homem rico também dava também, ele fazia também muitas coisas boas, mas não queria saber muita coisa de Deus. E ele, na percepção dele, as casas bonitas logo da primeira
na primeira fileira da vila, na percepção, era as primeiras casas, porque ele era rico, então a primeira casa ali, e o anjo, é uma ilustração, né? O anjo pegando ele, levando, e passando pelas casas bonitas, foi-se embora, e lá no final da vila, foi ficando as casas mais humildes, e chegou numa casinha bem humilde, lá no finalzinho da vila. Aí ele olhou assim e disse: para onde é que você está me levando? Ele disse: estou levando o senhor para a sua casa. Ele disse: não, eu sempre morei em casas boas, eu sempre morei em mansões, eu sempre tive tudo de bom. Ele diz: mas só que o material que o senhor estava mandando para que a gente construísse a sua casa aqui, só deu para construir essa casinha aqui, ó. É claro, irmão, que isso aí é uma ilustração, porque tem muitos ricos pobres de espírito e tem muitos pobres nariz empinado, que não tem nada na vida e acha que tem alguma coisa. É só uma ilustração, mas isso aí fala muito conosco. Porque onde é que está o nosso coração? O que é que você está mandando para Deus? Cadê as tuas obras? Ou você não tem tempo mais para a obra de Deus? É só trabalho agora. Agora é só trabalho dia e noite, é madrugada, é trabalho, é dinheiro, tem que juntar. Ei! Aonde está o teu coração? Diz o Senhor. É tempo da gente buscar mais a Deus. É tempo de nos aproximarmos mais do Senhor. Nós sabemos, queridos irmãos, que quando o Senhor ele vai nos habilitando, a gente vai entendendo que essa palavra aqui do coração, ela tem um efeito muito grande na nossa vida, até porque o Senhor, Ele está buscando quem adore a Ele e quem o adore em espírito e em verdade. O adorar em espírito e em verdade, ele requer muito do nosso comprometimento com Deus, da nossa entrega ao Senhor, da nossa voluntariedade para com Deus. Meu Deus, as horas já estão indo. Mas eu vou concluir, escute bem. Falando acerca dessa introdução que foi dada, acerca desse coração, os irmãos entendem que Davi, ele tinha um coração que ele temia, não somente temia a Deus, mas um coração que também estremecia diante de Deus. Vamos agora para a Bíblia. Abra sua Bíblia agora aí, que nós vamos correr Bíblia agora. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo. Primeira carta do apóstolo Paulo. Qual foi? A quem foi que ele escreveu a primeira carta? A primeira carta do apóstolo Paulo foi aos Romanos. Capítulo 6, versículo de número 17. Quando alguém disser qual foi a primeira carta que Paulo escreveu, ele escreveu a primeira carta aos Romanos. A segunda carta foi 1ª e 2ª Coríntios. Terceira carta foi em Gálatas, Efésios, Filipenses, 1ª Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses e por aí vai. Capítulo 6, versículo 17 vai nos dizer o seguinte. 6,17. Mas graças a Deus, por quê? Embora tendo sido escravos do pecado, olha, irmãos, antes nós éramos escravos do pecado. Você era levado para fazer coisas que o seu coração não queria, que você não queria. Quer ver um exemplo claro disso aqui? Quando você não era crente, às vezes muitos dizem, não precisa ser crente para ser feliz. Mas quando entra um golezinho de álcool na casa, o homem já se transforma. Eu tinha um cunhado que ele era uma bênção, não era crente, era uma bênção. Irmãos, de manhã cedo, eu não sei que macumba, que feitiço era aquele que botava na bebida do homem, que quando ele tomava 2 dedos, era o suficiente. 2 dedos,
de cachaça, ele se tornava o homem mais brabo do mundo. O homem mais brabo do mundo era ele. 2 dedozinhos, 2 dedos. Estava bonzinho. Abraçava a gente, assistia TV, tudinho. Quando ele saía numa barraca que pedia 2 dedozinhos, que ele voltava, já queria voltar quebrando tudo, já queria bater na mulher, já queria fazer meio mundo de coisa, queria fazer meio mundo de atrocidade. Eu me recordo que nessa época, eu trabalhava, meu pai, ele conheceu na época, capitão Alberto Feitosa. Ele hoje é deputado também. E eu me recordo, ele hoje é coronel da polícia, né? Eu me recordo que na época eu trabalhava na Associação dos Oficiais. E eu fui lá. Nunca cheguei a usar de autoridade não, mas eu fui lá. Cheguei lá para ele e disse: olha, para da tua brabeza, porque o remédio de um doido é outro na porta. Eu também não era crente na época, pronto. Aí a cachaça diminuía um pouquinho, o grau, mas mesmo assim ainda ficava um pouco alvoroçado. Por que ele ficava daquele jeito, irmãos? Era porque ele queria? Não, era porque o mal havia dentro do coração dele, fazia mal. Ele fazia mal. E eu me lembro muitas das vezes, ali dentro, aqui mesmo dentro da Associação dos Oficiais da Polícia Militar de Pernambuco, e também ali nos oficiais do Corpo de Bombeiro, eu via muitos companheiros, amigos ali, que era uma bênção em casa. Tinha um major Tagino, que fazia um culto da Polícia Militar. Eu participava, tive o prazer de participar, e eu via muitas vezes o pastor Técio passar com a pastinha, mas ainda nós não tínhamos nos encontrado. E eu via muitos homens chorando ali aos pés de Deus ali. Muitos homens ali chorando, porque eram levados para fazer coisas que não gostariam que fizesse. Você fala coisa com teu marido, porque você não queria dizer, mas na hora da raiva você diz. Você pega a roupa dele, joga para fora, manda ele-se embora. Sim ou não? Manda, irmãos. Age por impulso. É levado a agir por impulso. Pegue suas roupas aí e cai fora. Eu fui chamado muitas das vezes para ir aconselhar casais, mulheres, que eram piores do que homem. Mulheres que eram pior do que homem. Nas atitudes. Batia na cara do homem e dizia: olha para aí, pastor, o que ela está fazendo para mim. Ela dizia: eu faço assim mesmo. Cadê Flávia? Ela não era. Eu faço assim mesmo. E ele sentado chorando, um homem sentado chorando. Ela pegava pela orelha dele e dizia: se levante. Você veio procurar pastor para estar fazendo queixa com o pastor. Tem ou não tem jeito assim, irmãos? Aonde está o coração desse povo? Está na Bíblia? Está nos mandamentos de Deus? Não está. Não está. Porque se você andar pela palavra de Deus, se você obedece os estatutos que o Senhor está te ordenando, a tua casa vai ser uma bênção, os teus filhos vão ser uma bênção, a tua esposa vai ser uma bênção, você vai ser uma bênção. Mas quando nós abrimos brecha para Satanás entrar, ele entra na casa e faz bagunça. É por isso que tem um bocado de solteirona aí. Tem um bocado de solteirão também, que tem um homem que também não presta também. Não vale uma prata furada. Deus levanta a mulher, bota a mulher dentro de casa para abençoar ele, para cuidar dele, para zerar por ele. O que é que ele faz? Nada. Eu e Flávia aqui, essa morena que está aqui, no começozinho do nosso casamento, não foi fácil não, irmãos. Só nunca bati, mas conflito tinha de montão. Sabe o que ela fazia? A gente brigava, tudinho, aquela coisa toda. Ela dizia: me dê um abraço. Eu dizia: eu dou nada. Eu girei irado, irmãos.
Pastor, e o senhor já era crente? Infelizmente era. Achava que era. Eu era auxiliar de trabalho, senhores, mas era ignorante. Era ignorante. Queria somente exercer a minha formalidade. Eu errava de um lado, ela também errava do outro também. E a gente ficava naquele confronto, pastor Ivanildo. Aí uma vez eu disse, sabe de uma coisa? Não briga dois quando não quer. Vamos fazer um trato. Quando eu estiver falando, tu faz silêncio. E quando tu fala, eu faço silêncio. Estamos juntos há 25 anos, vai fazer agora. Deus pode fazer isso na sua vida também, irmãos, em nome de Jesus. Só basta a gente querer mudar. É nós, porque não é fácil você mudar, não. Não é fácil você dizer que vai mudar, não. Não existe casamento perfeito. Não existe casamento 100%. Você está esperando cair um príncipe Dom Juan e vai viver com ele nas nuvens. Teve um encontro de casais, pastor Ivanildo, que o pastor perguntou, daqui, qual é o casal mais antigo? Aí levantaram a mão. Qual foi o casal aqui que nunca discutiu? Aí o homem levantou e disse, eu e a minha velhinha aqui nunca discutimos. Nunca falamos nada um contra o outro. Nunca abrimos a boca para estar discutindo nada. Aí um varão levantou-se lá do outro e disse, é mentira que eu conheço eles, moro perto da casa deles. Não estou dizendo aqui, irmãos, e não estou fazendo aqui apologia para que você fique agora em conflito na sua casa, porque é besteira. Não. Confusão não é negócio de Deus, é negócio do diabo. Agora você tem que se esforçar, procurar fazer o melhor para Deus, colocar o seu coração para estar, sabe, todos os dias pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia, muda a minha natureza humana carnal, Senhor. Muda esse meu coração de pedra, eu não presto. Nós não prestamos para nada. Se o Espírito de Deus sair da minha vida, o pastor Alain não serve para nada. Eu não sirvo para nada. Eu só sirvo alguma coisa, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. Aí eu vou usar por misericórdia. Mas se o meu espírito sair da tua vida, negão, tu não serve para nada, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Porque se o sal perde o sabor, ele serve para quê? O sal só serve se ele estiver salgando. Se ele perde essa essência, esta qualidade, ele não serve para nada. E Esaú não servia para nada mais, porque o coração dele já tinha sido corrompido. E é por isso que Deus vai dizer nessa palavra, que agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tenho ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Coloca a mão no coração e diga assim, Senhor, me dá um coração semelhante ao teu. Aleluia. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. A gente escuta muito por aí. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha só, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o coração, um homem segundo o coração de Deus, ele busca realizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nossas vidas, ela é perfeita e agradável. Em tudo, Deus quer o melhor para nossas vidas. Deus não quer que vivamos uma vida somente de aparência. Deus não quer que vivamos uma vida somente com a mera formalidade. Quem compreende isso aqui em nome de Jesus? Deus quer que você viva
uma vida com a essência do Espírito Santo na sua vida. Olha, viver uma vida com a essência do Espírito Santo na sua vida é viver uma vida dentro de outra. Por quê eu digo isso? Porque não é mais você que vive. Agora é Cristo que vive em você. Pastor, isso é forte. Quando você diz que Cristo vive em mim, agora a minha vida não tem mais nenhum significado. A minha vida não tem mais nenhum valor para mim. O meu viver agora é Cristo. O meu andar agora é Cristo. O meu caminhar agora é Cristo. A minha relação agora é Cristo no meu viver. O homem que havia na sua vida mal, ele está morto e enterrado. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu fico olhando, sabe o que, irmãos? Um bloco cirúrgico e um homem que acabou de ter um infarto, ou o coração dele está quase infartando, e Deus, Ele pega o seu coração e leva para essa mesa cirúrgica espiritual, tira aquele coração velho, creco, cheio de coisa, e Ele coloca um coração espiritual, o coração de Deus. Aí vamos ver agora, quando se faz uma cirurgia, quando se tira um membro e se coloca um outro membro, tem que se passar o quê? Um período de tempo para ver se aquele corpo vai se adaptar àquele implante ou se vai rejeitar. Se o corpo rejeita aquele novo órgão que está sendo implantado, ele está um fiascozinho de quê? Morrer. Então existe alguns exercícios para que este órgão reaja. Quem está entendendo isso aqui? E quais são os exercícios espirituais para Deus, para nossas vidas? Oração, leitura da palavra, meditação, memorização da palavra de Deus, louvor, comunhão com Deus, se apartar-se do mal, pedir que o Senhor a cada dia renove mais a sua vida. Quando nós estamos mais próximos de Deus, e a gente vai se aproximando de Deus, o coração vai batendo mais forte na nossa vida. Quanto mais exercício você faz, você vai sentindo Deus mais presente. Quanto mais oração, quanto mais louvor, quanto mais clamor, quanto mais você abre mão da sua vida carnal, mais você se torna espiritual diante de Deus. Quem tem glória aqui em nome de Jesus, irmão? Quem recebe em nome de Jesus, diga assim: Senhor, me dá um coração novo. Tem coração velho aí quase parando. Tem irmãos aí quase sucumbindo. Se você não reagir, se você não fizer alguma coisa para o coração de Deus bater forte na sua vida, você vai morrer. O pecado vai te contaminar. O mundo vai te enredar e você, para sair dele, vai ser difícil. Deus está dizendo: reaja, busque, arrume um tempinho para colocar a tua vida espiritual em ordem. Arrume o tempo. Quem precisa da sua vida, quem é? Sou eu ou é você? Sou eu ou você que precisa da sua vida? É você, não é? Então esposa não me prende, filho não me prende, trabalho não me prende, porque eu preciso da vida de Cristo dentro da minha vida. Se você quer viver nessa terra e quer ficar aqui, continue sem orar, continue sem ler a palavra, continue sem colocar as evidências espirituais em prática. Viva somente uma vida de aparência. Parabéns a você. Mas se você precisa de vida de Deus, comece a praticar o que Deus está te ordenando. O coração de Deus, ele está batendo. Você chora, se arrepia, você vem para a igreja, você participa de uma consagração, participa de um louvor. Quando vem, quando não pode, você não vem, o coração está batendo. Mas tem um coração que está batendo bem fraquinho.
Chega em casa, bota a Bíblia lá no canto, liga o ar-condicionado, aí vai dormir. No dia seguinte é problema. É muito problema, pastor. Ainda fala problema, pastor. É muito problema que eu tenho na cabeça. E o coração está aí, ó, querendo reagir. E o problema aumentando. E o problema tomando conta da sua vida. E o problema ficando maior do que o teu Deus. Diga para o seu problema que você tem um Deus que é maior do que ele. Quando você for reagir, quando você reagir à vontade de Deus, e o coração de Deus começar a palpitar mais forte dentro de você, aí você vai começar a sentir algo diferente. Você não vai querer deixar de vir mais não, irmãos. Olha, eu comecei essa consagração. A irmã Ana, cadê a irmã Ana? Está aqui também. A irmã Ana sempre está aqui. A irmã Marinete já veio. Irmãos, não dá vontade de parar de orar não. Dá, irmão? A gente vai orando, você vai sentindo a presença de Deus. E isso não é uma coisinha pouca não. Aí você pode dizer, alguns santarrão. Porque tem um bocado de santinho. Parece pastor, bota botar asa. Eu já oro em casa, pastor. Então você bote uma placa na sua casa e abre a igreja lá. Porque se Deus levantou alguém para lhe dirigir, você tem que estar debaixo de submissão das autoridades de Deus. Quem precisa de médico não são os sãs. Quem são? Os doentes. Eu preciso do meu Deus. Eu preciso a cada dia melhorar mais em Cristo. Eu preciso a cada dia melhorar mais no Senhor, me doar mais. Eu não sou santo não, irmãos. Sou um homem cheio de falha, cheio de defeito. Por isso que eu estou aqui de joelho. Eu preciso melhorar. Não precisa melhorar não? Eu preciso melhorar. Meus queridos, não é área do estudo. Que eu posso dizer isso aqui, alguma pessoa não gosta de dizer, é uma mostração, não é mostração não. Não estou nem na metade, é porque Deus vai nos envolvendo mesmo, irmão. Deus vai nos envolvendo, uma hora, não é? Por misericórdia já passou. Se Deus nos der a condição, na próxima semana a gente termina aqui esse estudo em nome de Jesus. Meu amigo Jailson, é Léo que está lá, é? Bota aí, dá-me um coração igual ao teu. Não sei nem que louva esse hino. Bota aqui a letra aqui. Fica de pé, irmãos, eu quero encerrar com esse hino. Dá-me um coração igual ao teu. Quem canta? Domingo tem consagração. Isso. Todos os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo tem consagração. Amanhã tem. Amanhã é quinta, sexta, né? Amanhã tem, sábado tem, domingo tem, segunda tem, terça tem, quarta tem, todo domingo tem. Vai-se embora. Bota aí, dá-me um coração. Não sei se é esse o hino. Mas o nome do hino, né? Para a gente não demorar muito, que já são 9 horas em ponto. É esse? Não, esse aí é coração. Esse é aquele coração, me diz não sei o que não vai dar. Não é esse não, em nome de Jesus, tem esse negócio. É o outro. É o coração. Dá-me um coração igual ao... Vamos louvar assim mesmo. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Esse. Bota aqui a letra, mano. Eu não sei disso. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada me encontrará de bom, mas o desejo que eu de ser transformado, preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me
coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diga para Ele: Senhor, dai-me um coração igual ao teu, Senhor. Preciso desse coração em minha vida, Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, mais um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me, aleluia. Toda a igreja louvando ao Senhor. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me meu irmão a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Feche os olhos. Querido Deus, Pai amado, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor coloque um novo coração nas nossas vidas, Senhor. Um coração que esteja disposto a te obedecer. Um coração que esteja disposto, Senhor, a fazer a tua vontade. Um coração que esteja disposto, Senhor, a ser semelhante ao teu, ó Deus. Paizinho querido, que o Senhor coloque em nossos corações a tua palavra, o teu mandamento. Que venhamos ser melhor, que venhamos crescer espiritualmente na tua presença, Senhor. Que o teu nome, ó Deus, seja glorificado, que o teu nome seja exaltado neste lugar. Que esse ensinamento, ó Deus, venha surtir em nossas vidas um efeito, que venhamos perceber este efeito, Senhor, no nosso cotidiano. Que tuas mãos continuem estendidas sobre cada vida presente. Que a partir desta noite, Senhor, venhamos andar contigo, não como andávamos antes de chegarmos neste lugar, mas que a partir de hoje venhamos fazer contigo uma nova aliança contigo, Jesus. De abrir mão do nosso querer, de abrir mão da nossa vontade, de relutar contra o nosso corpo carnal e nos aproximar mais de ti, Senhor. Abençoe o nosso pastor Francisco Técio, o nosso pastor Júnior, o nosso pastor Ivanildo, o presbítero Paulo Pereira, Senhor, o evangelista Samuel, todos os teus obreiros que estão aqui na tua casa, as nossas irmãs, a minha família. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Nos conceda uma noite abençoada na tua presença. Continue deliberando sobre nossas vidas tuas ricas e copiosas chuvas de bênção sobre o nosso viver. Que possamos, ó Deus, viver esta palavra na íntegra, para que possamos, ó Deus, um dia contemplar a tua face. Pois em teu nome nós queremos te pedir e também já te agradecer em o nome de Jesus. A igreja diz amém. Salmos 4, verso 8. E dormirei, porque só tu, Senhor, nos fazes repousar em segurança. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam derramadas hoje e para todo sempre. A igreja diz
Amém, amém e amém. Olhe para o seu irmão e diga: leve a sua vitória e receba um novo coração em nome